Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Semana passada não estive por aqui porque era a semana do meu aniversário, então me dei umas férias. Mas hoje a gente vai falar de todas as leituras que eu fiz durante a Maratona Literária de Inverno de 2021. Foram 5 leituras, foram bastante variadas e agora eu vou dar uma conversada com vocês sobre isso. E vocês já sabem que vocês podem comprar qualquer coisa que eu falar aqui no link da descrição e que eu ganho uma pequena comissão quando vocês compram pelo link. Então é uma maneira legal de ajudar o canal, caso vocês curtam o meu trabalho aqui. E quando a gente chegar a 350 inscritos, vai ter um sorteio especial aqui no canal, com marcadores personalizados. Então se inscrevam, deixem seu like e bora pro vídeo. A primeira leitura que eu fiz na maratona foi uma que eu tava prometendo pra vocês, que todo mundo fala que eu descubro rápido demais os mistérios dos livros, então eu resolvi fazer uma leitura de Agatha Christie, que eu só tinha lido no passado com Os Quatro Grandes e eu não tinha entendido muito na época. Então eu resolvi pegar esse livro e tentar desvendar o crime enquanto as coisas iam acontecendo, porém, fui burra. Não porque eu não tenha descoberto, mas porque eu descobri lá pelo finalzinho do livro que uma pessoa já havia me contado a história desse livro. E na minha confusão eu achei que a pessoa tivesse me contado a história de Não Sobrou Nenhum, mas até rolei as mensagens do WhatsApp ali no passado e vi que na verdade ela me contou a história de O Assassinato no Expresso Oriente, que foi justamente o livro que eu tinha escolhido por ser, acho que o mais famoso da Agatha Christie. Mas enfim, quando eu tava chegando super perto do final, eu me liguei que eu já sabia o fim. Mas isso foi o quê? Foi problema meu, não do livro. Eu gostei bastante do tipo da narrativa do livro. O que acontece aqui é que a gente tem um trem e nosso detetive Hercule Poirot está nesse trem indo para algum lugar ali na Europa, no Expresso do Oriente, e acontece um assassinato. Então ele vai começar a conduzir uma investigação dentro do trem, porque eles estão parados na neve, então não tem como ter a polícia ali por algum bom tempo. E as pessoas estão, em teoria, presas dentro do trem com um assassino. Então Hercule Poirot vai começar a conduzir entrevistas e tentar tirar algumas informações de como o corpo foi encontrado. É uma investigação bastante interessante, eu me interessei muito pelo tipo da narrativa, que é muito fácil de ler, eu fiquei com vontade de ler outros livros da autora, conhecer mais o trabalho dela, e tem muito livro da autora para ler. O final desse livro, embora quando eu tava chegando ali mais profissionalmente eu tenha me ligado que eu já sabia ele, eu achei ele um pouco anticlimático. Eu acho que mesmo que eu não soubesse o final, eu ia continuar não tendo gostado muito dele. Porém, achei uma leitura de mistério divertida, foi com certeza a melhor leitura de mistério que eu fiz esse ano. No sentido de ser escrito de uma maneira que não me desagradou. Porque tive vários problemas com livros de thriller esse ano, de achar a escrita fraca, de achar enfadonho em alguns outros casos. E aqui foi um caso em que é uma leitura divertida. Também é uma leitura cheia de estereótipos quanto a alguns países, então cuidado com isso aí. Também achei que poderia ter umas notas de rodapé para algumas expressões em francês que são utilizadas, porque algumas coisas dá para entender, porém outras eu fiquei um pouco boiando, mas eu também não tinha muito saco de pesquisar o que significava. Não que fosse importante para a história, mas seria legal umas notas de rodapé. Mas fica a dica para leitura, eu achei ela bastante divertida, foi um bom jeito de começar a minha maratona literária, me deixou animada para as outras coisas, e tô a bordo para conhecer mais o trabalho da Agatha Christie. Depois disso, passei para uma leitura clássica da comédia e da ficção científica, que é Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Quase que eu falei Adam Douglas. A edição que eu tenho aqui é uma edição ilustrada, ela saiu esse ano, em comemoração aos 42 anos de O Guia do Mochileiro das Galáxias, e 42 é um número que é muito especial para esse livro aqui. Eu achei ele muito divertido, bastante irônico, com algumas críticas ali à sociedade da época, que servem muitas vezes para nossa sociedade agora também. Foi um livro super rápido de ler, ele parece um pouco grossinho nessa edição, mas ele na verdade não é. A edição é... A diagramação é feita de forma bastante espaçada, tem desenhos, então ele é mais curto do que ele parece. E também o fato dele ser divertido te leva pela leitura de forma gostosinha, sabe? É um livro para você ler assim de boa. Aqui a gente acompanha o Arthur Dent, que é um ser humano que está ali na Terra e a casa dele tá para ser demolida. Ele tá tentando impedir a casa dele de ser demolida, mas aí o amigo dele aparece e ele tá numa neura assim de que o mundo vai acabar. E a gente descobre que esse amigo é um alienígena que ficou preso na Terra por acidente. E eles vão começar a viver uma aventura ali enquanto a Terra acaba. Eles saem do planeta, a gente vai conhecer outros seres do universo, vai conhecer outros planetas, vai conhecer várias outras tretas. Então é legal pra quem curte ficção científica, mas eu diria que é primordialmente um livro de comédia. Eu dei nota 4 pra ele, porque em geral eu dou 5 pra livros com quem eu tenho uma conexão mais emocional. E é difícil ter uma conexão emocional com um livro de comédia. Porém, eu achei ele muito divertido e ele acaba de um jeito aberto, assim, e eu sei que tem outros livros, então eu fiquei com vontade de ler os outros livros também. Agora a gente vai para um livro problemático, um livro
que foi o único dessa seleção de livros que eu não gostei. A Biblioteca da Meia-Noite, que eu tenho nessa edição aqui da Tag, ela vem com uma capinha assim por fora, e por dentro a gente vai ter o livro, então vem com uma revistinha também. E esse aqui é o livro, ele vai ser lançado também pela Abertura Brasil e em outra edição que você vai poder encontrar. Eu vou colocar a foto em algum lugar, mas é uma biblioteca com os livros verdes, o que faz muito sentido porque aqui a Biblioteca da Meia-Noite tem livros verdes. Porém, bom, vamos começar a explicar esse livro. Eu queria muito ler ele porque ele foi o vencedor da categoria ficção do Good Choice Awards 2020 e eu tava nessa vibe de ler os livros do Good Choice Awards, ainda falta uns 2 ou 3. De cabeça, assim, eu sei dizer pra vocês que falta Dormir em Mar de Estrelas, Casa de Terra e Sangue, foram das categorias ficção científica e fantasia, e eu também tinha pensado em talvez ler o livro de romance, que não foi lançado aqui ainda, acho que é From Blood and Ashes, algo assim. Mas eu não tenho certeza porque, em geral, eu não gosto muito de romance. O Goodreads é um prêmio que acontece por votação do público, então eu fico curiosa de saber o que o pessoal tá vendo como os livros mais populares e o que eles estão gostando mais. E eu não entendi porque as pessoas gostam tanto desse livro. Na verdade, talvez eu entenda. É que, em geral, o negócio da autoajuda é muito famoso no Brasil. Eu não via como algo tão famoso em outros países. E essa votação é feita com os livros em inglês, então eu imagino que não fosse majoritariamente brasileiras votando. E isso aqui é o quê? É um livro de autoajuda que está disfarçado. É pra você não achar que ele é um livro de autoajuda. É sutil, assim, só que não é sutil o suficiente, eu já vou explicar por quê. É que a gente conhece a Noir Cid, ela tem 35 anos e ela tem muitos arrependimentos com a vida dela. Ela é uma pessoa normal, assim, da cidade, ela tem um trabalho com o qual ela não se importa tanto. Ela meio que vive a vida de uma maneira desanimada, os amigos já não estão próximos dela, ela não fala mais com o irmão, ela tinha uma relação conturbada com a família. E ela se pergunta muito que coisas que poderiam ter acontecido na vida dela se ela tivesse feito escolhas diferentes. Ou seja, uma coisa que você pode se identificar, né? A gente fica se perguntando o que aconteceria na nossa vida se a gente tivesse escolhido seguir outro caminho diferente do que a gente seguiu. Aí o que acontece? Nora está triste com a sua vida, ela tá bastante depressiva, eu acho que dá pra perceber no início do livro. E ela decide que ela não quer mais viver, então ela tenta tomar uma overdose de remédios. E ela vai parar nessa biblioteca da meia-noite, que é meio que um lugar espiritual, assim. Que é uma biblioteca cheia de livros verdes. E a bibliotecária da biblioteca da infância dela tá lá. Mas não é realmente bibliotecária, ela tá ali como uma representação do subconsciente, algo do tipo. E o que vai acontecer é que a Nora vai pensar em todos os arrependimentos que ela tem na vida dela, coisas que ela poderia ter escolhido diferente, e ela vai pegar em livros que estão ali na biblioteca, cada um deles sendo uma vida que ela poderia ter vivido, mas não viveu. Ela vai abrir o livro, vai começar a ler, vai começar a viver naquela vida ali de escolhas diferentes. E se ela sentir que aquela é a vida certa, ela pode continuar naquela vida, vivendo de boas, como se nada tivesse acontecido. Porém, se essa vida não parecer a vida certa, se ela começar a ter arrependimentos de novo, ela vai ser enviada de volta para a biblioteca da meia-noite e vai começar de novo, escolher outros livros para experimentar outras vidas. Eu acho que é bastante óbvio para onde isso vai, e se você pensa que talvez fosse fugir do óbvio, não foge. Essa é claramente uma história que é para você pensar, no final das contas, a melhor vida que você pode viver é a que você está vivendo. Não tem nada de surpreendente aqui. E o que me irritou, na verdade, é o quanto... Bom, várias coisas me irritaram, na verdade. Primeiro, que como uma pessoa que já teve alguém na vida que tirou a própria vida, eu achei um livro um tanto quanto irresponsável, pelo motivo de que parece muito bom tirar a própria vida se você for parar num lugar em que você pode basicamente escolher tudo que você quiser, experimentar várias vidas e escolher uma melhor. Eu sei que essa não é a mensagem que esse livro tá tentando passar, mas eu acho que ele não tem realmente sucesso. Porque, óbvio, aqui a ideia é que Nora aprenda a valorizar a própria vida, as escolhas que ela fez, e tente lidar com a vida que ela tá tendo, em vez de ficar se arrependendo o tempo todo e imaginando que poderia ter sido, porque isso é uma coisa muito ruim. Só que pra mim é um livro que falha nesse aspecto da responsabilidade, realmente. Justamente por esse motivo que eu acabei de mencionar. Além disso, ele começa a ficar moralmente chato. Quando eu digo moralmente chato, parece que você é uma criança lendo e esse livro tem que te explicar cada maldita coisa que acontece. Por exemplo, ela vai ali viver uma vida de nadadora profissional, porque o pai dela queria que ela tivesse continuado na natação e ela acabou desistindo porque ela não curtia a pressão. O que vai acontecer com isso, então, é que ela vai aprender que ela não deve viver a partir do que os outros querem pra ela, que isso não vai ser bom pra ela, ela vai acabar sendo a mesma pessoa depressiva que ela é na vida atual, só que por outros motivos. Se isso simplesmente acontecesse na história, você entenderia. Você não precisa que tenha todo umas 2, 3 páginas explicando os sentimentos de Nora com isso e dando uma moral da história.
toda uma reflexão. Eu acho que isso faz você se sentir como se o autor Matt Haig achasse que você é burro, ele precisa te passar tudo em migalhas. E eu digo isso porque isso não acontece só uma vez, isso acontece em todos os momentos. Por isso que eu digo que ele é um grande livro de autoajuda disfarçado. Porque a gente vai ter aprendizados em vários tipos de histórias. Você pode aprender coisas com Harry Potter, você pode aprender coisas com A Metade Perdida, você pode aprender coisas com Duna, com Mistborn, você vai tirar aprendizados de qualquer coisa que você lê. Então o autor não realmente precisa mastigar as coisas e entregar pra ti já com a reflexão totalmente pronta. Ele te deixa totalmente sem lacunas que você possa preencher sozinho. Você não tem reflexões sozinho. O livro faz todo o trabalho por você. E eu achei isso um saco. Eu não percebi isso durante um longo tempo no livro. Eu tava lendo, eu tava de boas com as reflexões que estavam acontecendo. E foi só mais pro final que eu fiquei, pera, tá, mas por que você tá me explicando tanto assim, tanta coisa que é simples e eu poderia ter percebido sozinho. Então eu achei chato quanto esse livro parece achar que você é burro. E o meu terceiro problema é que ele faz parecer que você é muito o centro do universo. E eu acho que isso coloca uma responsabilidade nos ombros das pessoas que me faz questionar a autoajuda que esse livro tá tentando dar. Por exemplo, uma das decisões que você fez na sua vida, se você tivesse feito diferente, de alguma forma sua melhor amiga morre. É o que acontece aqui. Ela faz uma escolha diferente, começa a viver em outra vida e por algum motivo essa escolha pequena que ela fez diferente causa a morte de uma pessoa que ela gostava muito. E é óbvio que isso pode acontecer. Pode ser que você escolha sair pra ir no supermercado junto com o seu marido, ao invés de ficar em casa e sofrer um acidente de carro e pode acontecer uma fatalidade. Só que realmente, nessa vida em específico, em que uma pessoa morre por causa da escolha que ela fez, ela poderia ter feito essa escolha diferente e ainda assim não ter acontecido isso. Porque aí o sentimento que eu fico é que ela entrou nessa vida e ela poderia ter sido ótima, mas aí essa morte aconteceu e ela não. A Nora não consegue nunca lidar com coisas difíceis acontecendo na vida dela. Em nenhum momento. Em mais de uma situação em que ela entra na história de um livro e começa a viver aquela vida, acontece alguma coisa ruim, no sentido de ter uma morte, ou de o pai ter traído a mãe dela com outra pessoa, vários acontecimentos ruins, e ela nunca consegue lidar com nada disso. Basicamente, ela tá em busca de uma vida que seja perfeita pra continuar vivendo ela. E aí você pode pensar, mas esse é o ponto da história, porque ela nunca vai ter uma vida perfeita, então ela precisa aprender isso pra voltar pra vida dela normal e aceitar ela mesmo não sendo perfeita. Ótimo! Só que quando ela chega na vida normal de volta, ela não precisa lidar com consequência nenhuma. Ela não precisa resolver nada, as coisas se resolvem magicamente. De repente, por causa de ela ter tentado suicídio, eu estou dando spoiler porque eu não quero que vocês leiam esse livro, porque ela tentou o suicídio. O irmão dela, que não falava com ela, foi atrás dela e voltou a falar com ela. Vocês entendem como isso é uma informação perigosa de se passar dessa forma? Parece, tente suicídio e as pessoas vão voltar pra sua vida magicamente. E aí, por causa do que ela postou na internet também antes de fazer a tentativa, a amiga dela volta a falar com ela. Basicamente, tudo se resolve sem que Nora Seed enfrente consequências, sem que Nora Seed tenha que encarar desafios, sem que ela tenha que lidar com coisas difíceis. Tudo simplesmente se resolve. Eu achei um lixo. Eu acho até que eu dei 2 estrelas só pela habilidade do autor de escrever bem, mas eu tô até arrependida. Deveria dar uma mesmo, eu tô bastante irritada com esse livro. E com todas as pessoas que votaram nele pra ser premiado. Eu acho uma responsabilidade, eu acho de mau gosto, por te tratar como uma pessoa burra que não vai conseguir preencher lacunas e por te passar uns ensinamentos que não são os melhores que você pode ter nesse sentido, não são. Oi, Julia do Futuro aqui pra dizer que eu pensei numa comparação que eu acho que pode ajudar vocês a pensarem no que eu tô pensando, caso vocês não tenham entendido até agora qual que é o meu problema com esse livro. E basicamente, se vocês assistiram a primeira temporada de 13 Reasons Why, vocês vão entender. E basicamente, eu tenho 2 problemas com a série. O primeiro é que toda a questão do suicídio da personagem, que caso você não saiba, o ponto da série é que Hannah Baker se suicidou e agora a gente tá vendo fitas que ela deixou gravada para as pessoas explicando por que ela fez isso. E basicamente cada uma das fitas é um motivo que levou ela a fazer isso e todos eles são relacionados com a pessoa, que é o meu primeiro problema com essa série, que a gente não tem uma clareza de que a personagem está deprimida, que isso é uma coisa da depressão. Porque a gente vê muito a questão do bullying atrelado ao suicídio, principalmente de adolescentes. Isso é uma realidade, mas também existe o fator da depressão, de uma doença que deve ser levada a sério. E nessa série a gente tem muito uma coisa externa, como se o fato dela ter se matado fosse culpa de qualquer pessoa na vida dela. Claro, existem personagens que tiveram um grande papel nisso e que fizeram coisas muito traumáticas com ela. Ocorre um estupro, por exemplo, durante a série. Mas a gente tem outros casos, como por exemplo,
a amiga parou de falar com ela e teve umas tretas entre elas. E de alguma forma, por causa disso, a amiga é culpada por ela ter se matado. Só que elas são ambas meninas adolescentes com uma pouca capacidade de cuidar uma da outra. Elas não deveriam ter que cuidar uma da outra. Peca na questão de fazer com que as pessoas que perderam uma pessoa dessa forma não sintam como se você estivesse apontando a culpa é sua porque você não viu o que estava acontecendo. Então esse é o meu primeiro problema com a série. E o segundo problema que eu tenho, que é mais relacionado com a Biblioteca da Meia-Noite, é que de alguma forma todas as coisas estão se resolvendo porque Hannah Baker cometeu um suicídio. Porque depois que isso aconteceu, as pessoas estão sendo levadas para a justiça para pagar pelo que elas fizeram, as pessoas estão vendo como ela era de verdade, as pessoas estão vendo o que elas fizeram. A Hannah é praticamente endeusada por um determinado personagem. E eu já vi pessoas falando que isso é tudo que um adolescente nessa situação deseja que aconteça com o seu suicídio. Então isso é muito perigoso deixar as pessoas achando que se elas tirarem a própria vida as coisas vão se resolver e que o que tá faltando é elas tirarem a própria vida. Eu sei que a série provavelmente não queria passar essa mensagem, mas acabou tendo uma moral deturpada por causa da maneira como eles escolheram fazer essa abordagem. Inclusive, a série é baseada num livro que eu não li, então por isso estou trazendo a partir do que eu vi na série. E esse é o mesmo problema que eu falei pra vocês que eu tenho com a Biblioteca da Meia-Noite, porque a pessoa tenta o suicídio, ela vai parar nessa biblioteca em que ela pode escolher rever decisões que ela fez na vida dela e pode escolher uma outra vida, o que parece incrível. E no final das contas, quando ela toma uma decisão, as coisas se resolvem sem ela ter que encarar nenhuma consequência. Ou seja, a gente tá passando uma mensagem horrível. E eu normalmente não me preocupo com a moralidade por trás da literatura adulta, porque eu acho que a literatura adulta não tem essa coisa de preciso ensinar o meu leitor a ser melhor. A literatura adulta tá ali pra dizer o que ela quiser dizer. Eu me preocupo mais com a literatura jovem, por isso eu vejo uma grande preocupação em 13 Reasons Why, porque é voltado para o público adolescente. E, no entanto, embora a Biblioteca da Meia-Noite seja um livro mais adulto, ele é um livro claramente autoajuda, de um autor famoso por escrever livros desse sentido, de autoajuda, e que por isso é um livro que as pessoas vão interpretar como sendo isso aqui é a coisa que eu deveria fazer, é isso que eu deveria pensar, isso aqui são mantras para a minha vida. Eu consigo visualizar as pessoas marcando várias frases que elas gostaram no livro, entendeu? Por isso é muito perigoso, por isso eu odiei esse livro. E basicamente um desserviço para a humanidade. E agora eu vou parar de pensar sobre ele para parar de ficar braba. Muito obrigada por virem ao meu surto. Até o final do ano eu espero tentar decidir se o pior livro que eu li em 2021 foi esse livro ou foi A Última Festa da Lucy Foley, que não era tão problemático de longe, porém era muito mal escrito. Tô na dúvida agora se eu dou o prêmio de pior livro pro livro mais mal escrito ou pro livro mais detestável. Aí eu terminei de passar raiva e fui ser feliz. O Messias de Duna, do Frank Herbert. Eu sei que muita gente gosta mais desse livro do que do primeiro. Eu continuei gostando mais do primeiro, porque esse aqui ele é um pouco mais enfadonho. Ele não tem tanta ação. Ele tem muito mais uma questão política, social, que já é abordado bastante no primeiro livro, e eu gosto muito de como o Frank Herbert aborda a religião, de como ele aborda a cultura de uma sociedade, principalmente de uma sociedade voltada para a falta de água. Parece aquele filme, acho que é Aqua, da Sandy Júnior, que não tem água no planeta, eles são irmãos. Esse filme aí é Duna, gente. Eu sinto que eu não posso falar muito da história do livro pra não dar spoiler pra ninguém, mas quando eu ler toda a trilogia de Duna, que só falta agora Filhos de Duna, eu vou fazer um vídeo falando de toda ela, sem spoilers e com spoilers, com as minhas análises, do mesmo jeito que eu fiz com Mistborn. Se você ainda não viu aquele vídeo, vá lá ver. De forma geral, foi o livro que eu levei mais tempo pra ler, eu acho, porque ele tem uma escrita um pouco mais difícil. Depois de ter lido aqueles 3 primeiros que têm escritas muito mais fáceis, esse daqui acabou sendo um pouco entroncado pra mim. Mas eu gosto da narrativa de Duna, eu gosto da filosofia por trás, eu gosto de ver os personagens tendo sentimentos e pensamentos distintos. Eu acho muito rico o universo que o Frank Herbert criou, mas realmente é uma coisa que você precisa entrar de cabeça. E a minha dica para ler ficção científica é sempre: você não precisa entender tudo de cara. Talvez você fique boiando em alguns aspectos, mas você finge que você entende até você entender. Você vai se deixando levar até que as coisas vão começar a fazer sentido, porque às vezes esses livros jogam muita informação em você e você não precisa ficar nervoso porque você não tá entendendo tudo. Vai com calma, vai lendo, vai apreciando e você vai entender
eventualmente. Eu achei ele um pouco mais difícil do que o primeiro livro, justamente porque envolvia muita política, desse universo aqui que foi criado, e tem muitos personagens, tem muitas coisas acontecendo. Eu indico vocês não levarem tanto tempo entre um livro e o outro. Embora o primeiro livro, Duna, tenha um final mais ou menos fechado, que você não sente que você precisa ler o segundo logo em seguida, realmente não precisa. Pra você apreciar o segundo livro, é bom pelo menos se lembrar de algumas coisas do primeiro. Então talvez você queira assistir algum resumo online, dar uma lida em anotações suas que você fez enquanto tava lendo o primeiro, pode ajudar. Lembrando que o filme de Duna vai sair em breve e eu tô muito animada, eu tô amando os trailers. Eu acho que vai ser um sucesso e eu espero que eu esteja certa, senão eu vou ficar muito decepcionada. E o último livro foi o meu favorito, que foi uma leitura young adult, um YA, também conhecido como jovem adulto. E embora seja um gênero mais voltado para adolescentes, eu achei esse livro bastante cheio de conteúdo, o que é muito bom de ver nesse tipo de leitura, porque às vezes o pessoal também, escritores, editoras, agem como se adolescente não pudesse pensar. Muito pelo contrário, eu acho uma leitura muito boa para se fazer em qualquer idade. Eu acho que é um livro que não diminui a inteligência de ninguém. Alô, Biblioteca da Meia-Noite. Pelo contrário, só traz discussões que vão ser muito boas para todo mundo ter, e que é um livro com uma discussão muito atual, que infelizmente parece nunca deixar de ser uma discussão atual. É O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Esse livro conta a história da Star, que é uma menina negra que vive na periferia, tem toda uma questão de gangues, de drogas. O pai dela costumava fazer parte de uma gangue, depois ele resolve mudar de vida. Hoje em dia ele é uma pessoa que ela admira muito, porém a gente vê muito a questão das gangues aparecendo na história. E a Star estuda numa escola privada fora desse bairro, que é cheia de pessoas brancas, então tem todo um conflito de que personalidade ela deve assumir no bairro dela e na escola. Ela, como uma adolescente, tem bastante essa questão de encontrar a si mesma, de qual identidade que ela assume para cada grupo de pessoas. Então é um conflito muito interessante de ver nela, porque é um conflito que ocorre também no nosso mundo real. E o ponto central da história aqui é que, certa noite, ela está numa festa com alguns amigos e ela sai de carona com um amigo que também é negro, desse mesmo bairro. Eles são parados por um policial e durante a abordagem o policial atira no amigo dela que estava dando carona, de maneira totalmente desmotivada e injusta. E isso ao longo da história vai causar vários conflitos, tanto ali no bairro, quanto na própria Star, na relação dela com as pessoas do bairro, na relação dela com as pessoas da escola, na relação dela com o namorado, porque afinal das contas ela viu um amigo dela ser baleado e ela tem muito medo se ela deve denunciar aquele policial, se ela deve ficar quieta, porque ela também é uma menina negra, ela também é muito afetada por toda essa situação. Eu acho que esse livro aborda um mundo de temas dentro do racismo, dentro da situação de gangues na periferia, da falta de oportunidade, aborda tudo isso de uma maneira muito sensível, sem ser enfadonho em nenhum momento, não parece que você está assistindo uma aula. É uma leitura fácil de acompanhar, é uma leitura que todo mundo deveria ter. Eu gosto de como a Star parece uma adolescente, e parece uma adolescente vista por um adolescente, não parece um adulto escrevendo um adolescente, embora a Angie Thomas seja uma adulta. Ela tem ações coerentes com a idade que ela tem, então é um personagem muito bem construído. Então é uma personagem muito bem construída. Eu achei que ele tem um nível de completude, não tem nada que falta nesse livro. Ele tem a dose exata de tudo. Por isso, essa é a minha maior recomendação de toda essa lista. Esse foi um livro que eu dei 5 estrelas. Eu tô muito curiosa pra ver mais o trabalho da Angie Thomas também. Eu vi que vai ter um livro de contos que se interligam que vai ser lançado no Brasil em breve, o Blackout. E uma das autoras é a Angie Thomas, então eu tô animada pra fazer essa leitura também. E foi isso, essas foram as leituras mais recentes da Maratona Literária de Inverno. Atualmente estou lendo Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques. Sim, estou há muito tempo lendo esse livro, porque eu tinha feito uma pausa nele pra maratona. Agora retornei, e ele é o quê? Um terror latino-americano. Quando eu li que era um terror latino-americano, eu não achei que fosse ser tão assustador quanto é. Mas a gente vai ter mais informações sobre isso quando eu terminar a leitura. E outra leitura que eu tô fazendo é Você Me Ganhou no Lá, que é um romance que eu tô adorando. Eu nunca tinha gostado tanto de um romance. Eu já tinha tentado ler outro esse ano, da Tessa Dare, e eu detestei tanto que eu larguei no meio do caminho. Mas agora eu tô adorando muito esse. Então a gente tem aqui o balanço perfeito. Um terror perturbador da Mariana Henriques e um romance bonitinho da Alexis Daria. Ambos você vê em breve por aqui, então se inscreva no canal, deixe seu like para acompanhar meu trabalho. As minhas redes sociais também estão na descrição, caso você queira me acompanhar em outros lugares. E a gente se vê por aqui em breve. Até mais!